Oi. E Luiz, e o que você tá achando do mercado agora? Que parece que todo mundo tá com medo agora, né? Renda fixa subindo, nossa, ninguém quer comprar mais ação. O que tá acontecendo? Mas você sabe, né? Não adianta ficar repetindo a frasezinha do Warren Buffett. Na hora do vamos ver. Na hora do vamos ver, corre. Que é na hora dos canhões, que é quando é pra comprar, você sai correndo, né? Inclusive, hoje a gente tava fiz um insight lá no AGF+, que é a nossa plataforma. E a gente estava falando, né, sobre track record, sobre essa questão de inflação, taxa de juros versus bolsa, né? E eu comentei que, poxa, a missão do AGF, que é mostrar carteira de dividendos, carteira previdenciária, né, trazer o cara para a bolsa, mostrar que é possível, foi fácil nesses últimos 4 anos, porque a gente teve uma grande aliada, não foi só trabalho subida, duro. Né? A tendência de queda das taxas de juros. Sim. Foi a nossa grande aliada. Então é muito fácil você convencer as pessoas quando a renda fixa não está tão atrativa, né? Elas precisam buscar risco. Agora, quando você tem uma renda fixa extremamente atrativa, né? De novo na casa dos 2 dígitos, as pessoas tendem a não buscar esse esforço, né? Então fica nesse entra, sai, entra, sai, entra, sai. E aí, obviamente, a bolsa acaba virando a vilã, né? Inclusive um estudo nos últimos 10 anos, a bolsa perdeu para poupança e para a inflação. Nossa. Exatamente. Mas agora... Pois é, mas as carteiras que ganham da inflação, e que obviamente poupança é fácil, mas as carteiras que ganham de inflação com consistência são aquelas que geralmente foram formadas durante longos períodos de queda. Então, assim, eu comecei a investir em 2008, né? Meu pai, na verdade, começou a investir para mim, mas no momento que eu comecei a virar protagonista da minha carteira, em que eu apertava o botão, né? Quando eu fiz 18 anos lá em 2012, que é de quando eu tenho essa memória mais vívida de mercado para mim, né? Em que eu tomava as minhas próprias decisões, cara, foi assim, só pancada. Então, em 2013, a dona Dilma assinou MP 579, que acabou com o setor de energia, né? Então, foi uma grande cagada institucional, uma grande cagada jurídica, que acabou, claro, afetando outros setores. Aí você teve 2014, também início da recessão, né? Aquele período conturbado de eleição, a Dilma se reelegeu, morte do Eduardo Campos. 2015 começa o auge da Lava Jato, depois de 2016 tem impeachment. Cara, você não conseguia ver a luz no fim do túnel e você tinha medo de ver uma luz no fim do túnel e pensar que era um trem, entendeu? Não era uma saída, é o trem vindo na sua direção. Então, assim, é difícil de você manter a sua fé inabalada durante todos esses anos, né? Pô, eu tenho sorte de ter tido o meu pai, que é um grande mentor, me auxiliando, me ajudando. E mesmo assim, fiz muita cagada. E mesmo assim, duvidei. E mesmo assim, tive que ler, reler. Nossa, chegou um momento que você falou assim, que você duvidou, Luísa? Você falou, mas é claro, 3 anos a sua carteira só apanhando. Só perdendo. Cara, só perdendo. Você não vê luz no fim do túnel, pessoal. Então, assim, é um negócio cíclico e é um negócio que assusta, né? Mas quando você sai e parece que assim, você apanha por tanto tempo, que quando você vê essa luz no fim do túnel, você fala, não é possível. Não acredita. E aí o negócio deslancha, né? E boa parte das pessoas com quem a gente está falando aqui hoje, provavelmente vieram para a Bolsa de 2018 em diante, que foi essa grande leva de novos investidores, né? Então, assim, a gente já esteve no lugar que a maioria das pessoas estão hoje, que é, nesse dilema, renda fixa versus bolsa. E nesse dilema, a minha carteira não tá batendo inflação, não tá batendo Ibovespa, tá uma porcaria, isso aqui não é pra mim, eu vou desistir. E, cara, isso é um ciclo vicioso que justifica o porquê poucas pessoas são vitoriosas no longo prazo. E o porquê que essas pessoas só são reconhecidas, geralmente, lá na frente. Porque você precisa de 10, 20, 25 anos para que a carteira dessa pessoa no acumulado seja vista como uma carteira vencedora. E aí é fácil, fulano tem uma rentabilidade de 10, 15% ao ano. Mas não foi 10, 15% ao ano todo ano. Cara, o cara amargou, assim, perdas significativas durante algum tempo. Isso, assim, se você replicar esse estudo tanto aqui no Ibovespa, tanto lá no S&P, isso é um fato, né? Só muda de endereço. Só muda de endereço. Mas acontece a mesma coisa, tá? Os investidores fazem a mesma coisa lá também. Imagina agora que lá eles têm uma inflação que eles não viam há muitos anos, uma taxa de juros que o Fed está segurando, mas que muito provavelmente para controlar essa inflação vai ter que subir de uma maneira um pouquinho mais vertiginosa, que eles também não estão acostumados. Então, assim,
Para quem tem muito claro uma estratégia na cabeça, fica mais tranquilo, sempre né? tem uma boa oportunidade nesse país. Seja um político que não vai influenciar em nada, mas abre a boca, fala uma besteira, a ação cai. Então, é um momento de oportunidade, na minha opinião. E eu acho que assim, né, Luiz, também, esse momento você consegue ver várias boas empresas sendo negociados a PL de 6, a PL de 5. Exatamente. Várias empresas estão recomprando suas ações, né? Porque eles estão vendo, eles falam, mano, tá muito barato. Eu vou recomprar as ações, que praticamente um dividendo. Esses dias eu li um artigo falando que é um dividendo que você não consegue ver quando a empresa recompra suas ações. Você gosta ou não, Luiz? Eu gosto. Quando você tem a empresa e a empresa claro. recompra as ações? Primeiro porque é um sinal, né? A empresa, lá de dentro, tem uma visão privilegiada em relação a você que está de fora, né? Então, no momento em que ela olha para o mercado e a melhor opção de investimento são as suas próprias ações, é um sinal muito forte, né? Então, esse movimento aconteceu em 2021 e está acontecendo em 2022. Empresas que substancialmente estão não fazendo novos, mas renovando os seus programas de recompra, né? Que a gente chama de buyback. Sim. Lá nos Estados Unidos, quando na era Trump, né? Quando começou com essa história de reduzir imposto na PJ e aumentar a tributação por investidor, enfim, o que aconteceu foi justamente isso. Os programas de recompra, os dividendos, claro, os dividendos não morreram, empresas continuaram pagando dividendos, porque lá também tem empresas com controlador, mas diferentemente daqui, a maioria das empresas são corporations, ou seja, não tem um controlador definido. Sim. Então, eles precisam passar para o preço da ação a transferência da geração de valor da empresa. Então, eles não se preocupam, esse perfil de empresa, né? Geralmente, tende a transferir não através de dividendos, através do programa de recompra. Como que a empresa faz isso através de você? É como se ela agisse como o seu gestor, vamos dizer assim, da sua carteira. Então, ele pega e fala, bom, eu tenho dinheiro aqui, o que eu faço? Eu dou pro Luan investir em mim, ou investir em outra empresa, ou gastar, ou fazer o que ele quiser, ou eu pego esse dinheiro e invisto pro meu acionista. Então, ela vai lá, compra ações da sua própria empresa. Essas ações são retiradas do free float, elas são retiradas do mercado e elas entram em tesouraria. Qual que é o pulo do gato? Ações em tesouraria não entram na divisão dos lucros, senão ela estaria pagando para si própria. Concordam? Seria um negócio da China, né? Você compra suas ações, capta no mercado, compra suas ações e fica, né, o ciclo infinito do dinheiro. Não é assim que funciona. Então, ações que são retiradas do free float ficam em tesouraria, não entram nessa repartição do bolo. E aí, o que acontece? O dividendo vem mais gordinho. Você que tem 100 ações, agora vai dividir com menos gente. Menos gente vai ter acesso a essas ações porque elas estão na tesouraria. Certo? Certo. Então, o mesmo lucro, mesmo se ela mantiver o mesmo lucro, o mesmo payout, o seu dividendo por ação vai ser maior sem você tirar R$1 do bolso. E aí o que pode acontecer? Uma compensação caso o governo venha com essa história de novo de tributar dividendo. Então, existem formas da empresa maximizar, e lembrando que empresas que estão listadas em bolsa são aquelas que têm condição de fazer uma boa gestão tributária. Elas vão pensar, elas vão pagar pessoas muito mais inteligente que nós para dizer para ela como é que eu pago menos imposto. É assim que funciona, é assim que todos os agentes econômicos funcionam, é assim que uma economia é a mão do mercado, a compensação, né? A mão invisível. A mão invisível funciona assim, da forma que os agentes paguem menos imposto possível. Né? Então, toda forma de intervenção, de aumento de impostos, a gente vê como muito negativa nesse sentido, mas boas empresas conseguem, têm condição de fazer com que esse efeito não seja sentido na prática para o seu investidor, tá? Então, só para falar assim, basicamente de recompra, acho que é um movimento muito positivo. Foi uma aula isso daí. E é uma das sinalizações, pessoal, pode prestar atenção. E eu olho assim, eu falo, caramba, as empresas estão recomprando, é um momento de oportunidade. Exato. E